Olá, meus caros alunos, mais uma vez aqui com um exercício ainda do capítulo 5, que ficou um pouco para trás, mas muito importante. FUVEST 2019. Por que era importante esse exercício 24 dos complementos aqui, né, do complementar? Porque ele mistura, a FUVEST tem mania de fazer isso de vez em quando, tá, gente? Dá uma misturadinha nas duas frentes, na frente 2 e na frente 3, tá? Então nós temos aí uma mistura do Quimacete com a parte de eletricidade, eletrodinâmica. Vamos ver então como é que a gente vai resolver isso aqui. Perdão. Um chuveiro elétrico que funciona em 220 volts possui uma chave comuta entre as posições de verão e de inverno. Comum isso, né? Na posição verão, a sua resistência a sua resistência elétrica tem um valor de 22 volts. Não, pessoal, aqui não é volts, seria ohms, né? Tá bom? O que está errado seria ohms. Enquanto que na posição inverno, ela é de 11, também não é volts, tá? Seria ohms, ok? Muito bem. Considerando que a posição verão, o aumento de temperatura da água pelo chuveiro é de 5 graus Celsius, para o mesmo fluxo de água e a variação de temperatura na posição inverno, ela será enquanto em graus Celsius. Bom, muito bem, pessoal. E para um engenheiro resolver, a coisa é muito tranquilo, porque a gente sabe que variação de temperatura ela é inversamente proporcional ao valor da resistência, tá? Uma vez que essa resistência está caindo pela metade, é simples assim, tá, pessoal? Uma vez que essa resistência aqui ela é de 22 e ela cai para 11, não é isso? Ela tem uma diminuição de duas vezes, então o aumento da temperatura, a variação de temperatura é o dobro, tá? Então a resposta certa é o C. Mas é claro, né? Você obviamente deve estar querendo saber como que poderia chegar nessa conclusão. Bom, mas fica a dica para um próximo exercício, que a FUVEST gosta de repetir alguns temas. Sempre que estiver associando resistência elétrica à temperatura, lembra do que eu toda hora acabei de falar, tá, pessoal? Quando a resistência cai pela metade, o que acontece com a variação de temperatura, Todai? Ela é o dobro, né? Elas são inversamente proporcionais. A gente vai até escrever assim para você ficar melhor. Quer ver, ó? Variação de temperatura, eu uso temperatura em θ, tá? Eu não gosto de ΔT, porque ΔT acaba confundindo um pouquinho. Então, ó, Δθ, que é a variação de temperatura no inverno, ela vai estar para a variação de temperatura no verão, ok? Assim como a resistência no verão, tá? Ela vai estar dividida pela resistência no inverno, tá bom? Mesmo, pessoal. Então, como ele deu aqui desses quatro valores, ele deu 3, né? Isso mesmo, ele queria, né? A pergunta dele é qual a variação de temperatura no inverno, né? A variação de temperatura no verão você sabe que é 5 que ele deu. Ó, ele deu aqui, vou lá, 5 graus. E as resistências ele deu, né? A resistência no verão ela é de 22 ohms, tá certo? E a resistência no inverno ela é de 11. Então, 22 dividido por 11 vai dar quanto aqui? 2. Multiplicando em cruz, né? A gente tem que a variação de temperatura, então, no inverno, ela vai ser igual a 10 graus Celsius. É assim que eu quero que você lembre disso e você vai resolver isso rápido e ganhar tempo na prova. Se você não lembrar, tem outra saída? Claro que tem, mas é um pouco mais trabalhosa. Vamos lembrar da PET, energia, né? Energia é potência vezes tempo. Legal. Quem que é energia na física em termos de calor, né, pessoal? Depende. Pode ser o queimá-la, pode ser o queimacete. Se houver troca de estado físico, é o queimá-la, né? Mas se só tem variação de temperatura, que é o caso aqui, é o queimacete, tá? Então você pode colocar aqui, ó, MC delta teta. Lembra aí, eu uso delta teta, tá? Eu sei que muitos professores usam delta T, mas eu já vou te provar por que eu prefiro usar o delta teta, tá bom? Potência no efeito Joule, pessoal, como é que a gente resolve? Pode ser por pi, pode ser por pur. Como no caso ele está mantendo a mesma tensão de 220 volts, então a gente vai manter aquilo que é constante, vamos trabalhar com o pur, tá? Só fazendo aqui uma pequena lembrança, pessoal, que a potência no efeito Joule, que é a potência que a gente calcula em resistor, é P igual a U ao quadrado sobre R. A gente chama de por, tá bom?
Maravilha. Então, no lugar da potência, eu vou colocar tensão ao quadrado dividido pelo quê? Pela resistência. Muito bem. Vezes o tempo, né? Eu não sei qual que é o tempo. Bom, vamos tentar isolar o delta θ. Deixa a temperatura sozinha. Ah, tá. O que eu ia te falar. Por que que eu não uso ΔT no Quimacete? Porque olha aqui um ΔT, olha um ΔT. Se o aluno vê um ΔT aqui, um ΔT aqui, ele corta e corta, pessoal. E aí dá uma bela de uma confusão, tá? Por isso que eu prefiro chamar a temperatura de ΔT, tá bom? Fica a dica. Bom, vamos isolar o ΔT. O ΔT ele vai ficar igual a U ao quadrado dividido por R, que multiplica quem? Que multiplica ΔT. Pega o MC que está multiplicando e passa ele dividindo. Então, o MC aqui, ó, passou dividindo. Tá? Muito bem. Professor, agora eu substituo os valores? Não, você não tem valor para substituir aqui. Você vai ficar maluco, né? O que você vai fazer? Você vai ter que avaliar aquilo que é constante, aquilo que não vai mudar. Seja quando tiver com a resistência de 22, seja quando tiver com a resistência de 11. Então, vamos lá. A tensão de alimentação, ela muda, Todai? Não muda. Então, tensão você pode cortar. A massa de água que cai, né, a quantidade de água, não, porque ele fala que ele mantém um fluxo constante, então não. O tempo também não, porque o tempo significa o fluxo, né? Se ele fala fluxo, significa massa no tempo, né? Então, constante. O produto mudou? Não. O produto chama calor específico, né? Ele mede a quantidade de caloria para variar, né? A temperatura. Também não mudou, que é água. Então nós ficamos com uma coisa mais resumida. Nós sabemos que a variação de temperatura ela depende do quê? Do inverso da resistência. Essa muda, né? Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Uma vez que a variação de temperatura ela é o inverso da resistência, significa que se um sobe, o outro cai. Vai cair neste exemplo que eu dei para você aqui, tá? Uma vez que a variação de temperatura é o inverso da resistência, então a variação de temperatura do inverno está para a variação de temperatura do verão, assim como a resistência do verão está para a resistência do inverno. Eu não sei se vale a pena você deduzir isso, é mais fácil lembrar, tá, pessoal, que resistência com temperatura tem sim uma relação, tá? Elas são inversamente proporcionais, ok? Mas se não lembrar, dá para deduzir a formulinha por aqui, ok? É isso aí. Então, Todai, deixa eu tentar ver aqui. Se cai resistência pela metade, significa que a temperatura dobra? Sim, pessoal, com certeza. Pelo efeito Joule vai dissipar muito mais calor, né? Ok? Só uma coisinha, turma. Cuidado com esse exercício que ele tinha aqui no enunciado volts, tá? Tem que passar para ohms, que estava errado. Senão você não ia entender nada, porque 22 volts e 11 volts aqui, né? Ele deu uma comida de bola aqui, tá bom? É isso aí. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida é só nos procurar.